Oi, prof. Então, a gente vai apresentar o trabalho sobre imunodeficiências combinadas e celulares. O grupo é eu, a Laura, Bert, a Maria Eduarda, a Cristiane e a Gabriela. Então, as imunodeficiências celulares e combinadas geralmente se originam de algum defeito genético que alteram características nos genes responsáveis pelo reparo de DNA ou os genes responsáveis pelas células, pela produção das células T e B. São características genéticas autossômicas recessivas, acometem principalmente crianças, e como os principais sintomas, assim, mais geral de todas as doenças de imunodeficiência, são anemia, dificuldade de desenvolvimento cognitivo e surdez. E várias disfunções nas células sanguíneas, como granulocitopenia, trombocitopenia e essas coisas. Oi, prof. Eu vou falar sobre algumas das deficiências. A primeira delas é a deficiência CD45, que ela se dá é uma mutação no gene que codifica a CD45 e é uma proteína que se encontra na superfície dos glóbulos brancos. E aí, por isso, que é necessária para o funcionamento das células T. E por esse motivo, as células T são extremamente baixas, assim como na deficiência de CD3-alfa, que também é 3-gama, que também sofre essa deficiência da célula T. A deficiência de coronina primária também sofre problema na regulação da função da célula T, e a deficiência da purina também sofre problemas especialmente nos linfócitos T. Aí a deficiência da CD3-gama, agora sim, ela afeta o sistema imunológico, também fica na superfície da célula T e por esse motivo também é baixa. E aí a síndrome de homem, a deficiência de DNA na ligase quarta e a deficiência de Senunus, elas são deficiências que afetam diretamente o DNA e acomete mais crianças e adolescentes. Oi, prof, eu sou a Gabi. Eu vou falar sobre algumas deficiências. Entre elas está a deficiência de CD40L e a deficiência de CD40, que elas são bem parecidas, onde na IG sérica o IgM e o IgD estão aumentados. As células B circulantes, as células IgM e IgD elas estão presentes. As células T elas estão normais em número. E elas sofrem mutações no gene ligante do CD40, que causam um distúrbio de comutação isotípica e de sinalização das células dendríticas. Alguns achados comuns entre as duas são neutropenia, trombocitopenia, doença gastrointestinal e hepática. Aí tem as outras deficiências, que é a deficiência de CD8A, deficiência de ZAP70, deficiência de canais de cálcio, deficiência de CHP de classe 1, deficiência de CHP de classe 2, deficiência de hélice alada, onde as células B circulantes são normais, as células T circulantes, algumas delas têm a CD8 baixa, o que é ruim, pois tem um importante papel no controle das infecções. Todas elas são de herança autossômica recessiva e alguns achados comuns são displasia, vasculite, granulomatosa, o déficit no crescimento, alopécia, autoimunidade, entre outros. Então, a gente tem também a hipoplasia de cartilagem e pelos, e as deficiências de Ícaros, de IL2R-alfa, de STAT5B, de ITK, de MAGT1, de DOC8 e a deficiência primária de células CD4. A maioria delas são heranças autossômicas recessivas e, no geral, tem G e células B circulantes normais. Já as células T circulantes são baixas na maioria delas. A maioria delas tem uma patogenia com defeitos ou mutações em proteínas e genes,
e apresentam alterações de desenvolvimento, como nanismo e diformismo, e outras doenças como linfadenopatia, anemia, linfoma e infecções recorrentes. É isso. Muito obrigada pela atenção. É isso aí.